96, 97, 98, 99, 100% educação. Este é o nome do programa que nós apresentamos às sextas-feiras no canal 6 da NET. Hoje o tema, o viés, é Educando para a Cidadania. Então, com prazer que recebemos aqui a visita em nossos estúdios da Cláudia Cataldi. Ela é jornalista, escritora, apresentadora de um programa na televisão, uma CNT, e também é uma pessoa comprometida com a pesquisa, o trabalho de campo, enfim, são tantos atributos que a Cláudia tem que nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso. Recebendo também aqui o Gabriel Quinto. Gabriel Quinto é advogado, formado pela IBMEC, a faculdade, né, altamente conceituada. Ele tem uma experiência na área civil e no juizado de violência contra a mulher. Então, obrigado por ter vindo aqui, Gabriel. Eu que agradeço, tá? Obrigado. Cidadania é muito importante. Normalmente, nosso país é sempre colocado no segundo plano. Então, o governo, o Estado, não dá atenção devida à cidadania. Então, na Constituição, Gabriel, né, teoricamente, né, todos têm os mesmos direitos e deveres, né, na teoria. Mas, de repente, torna-se uma utopia. Só uma casta mais privilegiada e aquelas pessoas que não nasceram nesse berço, eles ficam colocados à margem. Então, doutor Gabriel, o que está na Constituição acontece na prática do dia a dia? Primeiramente, queria agradecer ao professor Armando pela oportunidade, a Cláudia por dividir aqui o programa de hoje. Já era telespectador e agora sentado aqui me dá um peso e uma honra de estar aqui e poder debater a cidadania com um tema fundamental na nossa sociedade e que precisa de um olhar mais bem apurado para que a gente possa entender como se desenvolve, para onde nós precisamos ainda ir e de onde, de onde nós viemos, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, a Constituição de 1988 que define o que é cidadão, o que é ser cidadão hoje para o brasileiro. Simplesmente nascer, você se torna um cidadão. Nasceu, é um cidadão, morreu, deixa de ser um cidadão, né? Então, a vida, que compreende o nascimento até a morte, você já é um cidadão. Mas, para entender isso hoje, nós precisamos voltar lá na Grécia Antiga, que onde nasceu a civilização de onde estamos hoje, e que teve foi o nascimento do termo cidadania, né? Então, lá na Grécia e posteriormente na Roma Antiga, só eram considerados cidadãos quem tinha terras e quem era homem. Só os homens. Você acha que está muito diferente? Sim, com certeza. Hoje em dia a mulher já começa a ter um direito também, né? Teve um pouco papel lá atrás, mas hoje com certeza hoje tem. Já estão ganhando espaço. Né? E em alguns lugares muito até mais que os homens. Né? Existem mulheres. Minha mãe é mãe de família. Então, na realidade é ser humano, né? Sim, todos. Ser humano é ser humano, né? Com certeza. Essa coisa de querer diferenciar as pessoas pelo sexo ou pela cor. Já caiu de moda há tempos. Então a gente tem que fazer essa pincelada histórica para poder entender. Exato. Entendeu? Na Idade Média, por exemplo, só era cidadão quem a igreja dizia que era, porque o Estado e a igreja eram praticamente uma coisa só. Eu vou fazer a pergunta para a Cláudia. A cidadania, ela pode mudar o futuro da nação? Ah, sem dúvida, professor. Eu também faço coro com o Gabriel. Prazer estar aqui, uma alegria. Eu também sou telespectadora. E adorei que você saudou a sua mãe. Achei lindo, viu, Gabriel? Depois você fala o nome dela, que eu vou mandar um beijo no final do programa. Amélia. Amélia. Então, dona Amélia, já no meio do programa, a gente, quem sabe, faz ao vivo. É o motivo dele estar aqui, né? Justamente, a mãe e o pai, né? É. Que deram essa oportunidade de estar aqui nesse planeta, né? Uma mãe forte, né? A gente planeta tem muito azul. orgulho. Justo,
O senhor todo de azul também. Mas eu acho que a cidadania, professor, é sem dúvida alguma. Inclusive, acho o seu programa muito bem colocado com esse tema e de muita coragem, a pujança da força, né, que tem a cidadania, e acho que a cidadania, sem sombra de dúvida, é o caminho, sim, promove mudanças. E nela está incluído tudo, né? Eu ouvi o Gabriel falando sobre a Constituição, e infelizmente a nossa Constituição ela não é cumprida ipsilíteris, porque se fosse, nós teríamos a vida ideal. Porque está tudo ali na Carta Magna, professor. Mas tantas coisas estão escritas e não são colocadas em prática. Lógico. Você acha, Cláudia, tudo começa, Cláudia e Gabriel, pela educação, né? Pela mesmo. Formação desde pequeno, né? Sim, eu acho que quando você tem uma população, uma nação que investe pesado em educação, não é educação só universidade ou só ali ou aqui, não, é educação de berço até o final, porque hoje, o senhor falava há pouco no programa da rádio, aquele excelente programa com o qual eu participei mais cedo, que não podemos ter uma educação ali ou aqui, a educação tem que ser plena, não temos mais como só ter o ensino médio, né, ou só ter o ensino superior completo. Hoje, praticamente é pré-requisito você já ter algo, uma formação posterior a um ensino base, um ensino superior. Por quê? Quando você investe em educação, você forma melhor o seu cidadão. E quando você vai à rua, você entra no estacionamento de um shopping, você tem uma vaga de deficiente, uma vaga para idoso. Você entra no ônibus, tem uma vaga reservada. Quantas pessoas são efetivamente idosos, deficientes ou portadores de necessidades especiais que utilizam aquele lugar reservado? Devido ao egoísmo, né? Exatamente. A pessoa está pensando no seu conforto. Sim, porque ela não está pensando como cidadão. Não, porque ele está pensando por ele, justamente, né? As pessoas têm, e isso aí eu não gosto também de generalizar, mas a gente precisa... A gente não generaliza. Né? Mas infelizmente a gente tem o todo pela parte. Né? Quando a gente cita os exemplos, a gente acaba citando todo pela parte. Até para diminuir o percentual, né? Também a gente se o percentual está em 70%, quem sabe se não vai diminuindo um pouco. Com certeza. A gente tem que ter esse jogo de pensar de uma forma crítica. Para quê? Investindo numa educação básica, você não vai mudar para amanhã. Você vai mudar para daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Mas tem que ter esse investimento. Você tem que... Então nós temos aquela educação, podemos dizer, conteudista, né? Sim. Mas tem pessoas analfabetas que são muito educadas. Tem noção do que é ser cidadão. Sim. Elas não têm aquele conhecimento acadêmico, né, do estudo, né? Não tiveram talvez a possibilidade e oportunidade. Né? Que a inteligência também é desassociada também da cultura. Às vezes você sabe muito, entende muito, e você não tem nenhuma educação socioemocional para utilizar esse conhecimento, né? E nem tem uma postura ética de cidadã. Né? Então tem exemplos de pessoas assim que não são escolarizadas, né? E no entanto demonstram assim, uma educação muito ímpar, né? Muito boa. Né? Sim, a gente pode ver, por então, exemplo... eu acho que tem que ser desde pequenininho, né? Dizem que os primeiros anos de vida são muito importantes, né? Já começa ali os exemplos, a maneira, né? Mas a gente não pode culpar também os pais, né? Bom, porque eles, tudo que você quer na vida, você tem sempre tudo, né? Você tem um curso, você tem um compêndio que você vai aprender e na vida, naturalmente, a gente nasce e nossos pais fazem o máximo. Até mesmo os pais que utilizam da violência, no fundo eles fazem achando, no passado, hoje em dia as pessoas já estão mais conscientes, né? É como se fosse assim, para educar tem que saber, tem que apanhar para não repetir. Né? Então, a pessoa faz aquilo achando que é o bem, porque desconhecia os mecanismos do cérebro, da inteligência, não entendiam que isso aí pode virar uma fobia, mas a sua colocação é perfeita. Né? Então, você acha, não é, Cláudia, que o olhar para o outro, né? Então, se ele olha, se ele sabe que ele é responsável, que ele mora numa cidade, né, ele tem que saber
que ele não tem que olhar só para a moradia dele, onde ele está dentro. A cidade faz parte da vida dele. De certa forma, ele utiliza aquele espaço público. É uma engrenagem isso. Ele tem que entender que não é ele sozinho. E, na realidade, todos nós estamos juntos aqui dentro. Todos estamos juntos nesse espaço. E se esse espaço for cuidado, né, Cláudia, né, vai beneficiar a todos. O senhor lembra quando a gente era pequeno que tinha um brinquedo, que eram umas engrenagens assim, que a gente puxava uma manivela, era uma coisa... Não sei, eu tinha um brinquedo que puxava, era uma engrenagem, era uma coisa manual, que hoje em dia não tem mais isso, né? Agora os brinquedos não são mais... Eles são todos eletrônicos. Isso mesmo. Mas quando eu era pequena, que não é da sua época... Mais ou menos, porque eu peguei muita coisa manual. Tinha peão, né? Bola de gude. Pois é, soltava pipa, lembra disso? Soltar pipa. Eu me lembro que eu tinha um brinquedo que era uma corrida de cavalos, né? Você rodando a manivela, os cavalinhos iam correndo, né? Sensacional. Não tem nem mais para comprar, professor. E o senhor passou aí, enquanto falava com o Gabriel, numa parte que me chamou muita atenção da educação emocional, né? Porque é fundamental. Existem pessoas que sabem e não sabem o que fazer com esse saber. É um tesouro no fundo do oceano, né? Pois é. Aí, por exemplo, ela é culpada não, porque o pai dela passou o que aprendeu com os avós. Você só aprendeu aquilo, né? Então, por exemplo, tem ferramentas, né? Você, antes de reagir, você pensar. Você aprender a trabalhar com as vitórias, as perdas. Nós estamos num caminho, tudo pode acontecer. Aliás, o barato da vida talvez seja isso. Você não saber o que pode acontecer. Então você faz uma viagem pela vida, pela emoção, sem saber o que te encontra ali na esquina. Isso é interessante também. Né? Você não saber que isso ia gerar aqui uma apreensão. Uma angústia, só se você né? tiver essas ferramentas, a sua caminhada vai ser mais tranquila. Né? Você tem um problema na vida, né? Aí você tem que ser resiliente. Né? Você é autor da sua história, segundo o nosso parceiro do Colégio Pinheiro Guimarães, que é o Dr. Augusto Cury, né? Psiquiatra muito famoso, aliás, um dos filmes dele, um dos livros, né? Virou um filme. Você também trabalhar com comunidades expostas aos riscos da violência, né? Como aplicar soluções para problemas sociais, né? A violência, assim. Qual é a sua ideia, a sua vivência? Você tem uma vivência também na formulação de políticas públicas, não é isso? Temos que trabalhar, ninguém pode ficar de fora, não é isso? Temos que, não adianta, né? Por exemplo, pacificar, né, as comunidades, né? Pessoas que dizem que não é comunidade, é favela, né? Comunidade é tudo, né? Se você não tem um olhar social para aquelas pessoas que tem ali, né? Se você abandona, você não tem nenhum projeto de qualificação profissional, não existe isso. Sim, eu acho que a gente tem que pensar no que vem depois. Fundação de assistência ao menor. Sim, você vai lá, um mecanismo e não dá continuidade, você não vai para frente, você simplesmente pacificou e aí o que vem depois? Você que é advogado, a pessoa vai presa, né? Sim. Vai acontecer o quê? Aquilo ali é a escola do crime. Então, se tivesse ali, por exemplo, as cotas, as empresas teriam que aceitar uma quantidade X de egressos de acordo com a sua capacidade de recebê-los. Penso que não existe uma solução igual a uma equação, x mais y é igual a z. Não vamos ter essa ilusão de que se tirarmos um ponto e colocarmos outro ponto, acabou o problema. Não. O que nós poderíamos fazer? Concordo com a ideia do professor de que deveriam ter empresas, ou não sei, empresas do setor produtivo, ou qualquer outra empresas, né, que aceitassem os egressos vindos do sistema prisional e pensando por outro lado, investir no setor prisional para quê? Para formar pessoas ali dentro. A pessoa cometeu um deslize, com vontade ou sem vontade, a pessoa acabou parando ali. Ok, ela já está ali dentro, a gente não vai tratar o problema para trás, a gente vai ter que tratar o problema para frente. Pensando para o futuro, dentro por exemplo, o menor infrator parou ali dentro da casa. O que nós vamos fazer? Educação para ele, bota uma escola para lá, ele vai ter que cumprir a educação até, digamos, o ensino médio, até os 18 anos, para saindo dali
ingressar numa faculdade e poder... Então é muita coisa para o Estado, né? Então as empresas poderiam ter um desconto nos impostos para poder investir lá dentro, claro, em maquinário, em pessoal, Sim. uma troca. Sim, Olha, o programa de hoje já te daria uns 3 ou 4 ou 5 programas, né? Com certeza. A vontade é ficar aqui direto. Podemos repetir. Mas é verdade, eu agradeço a presença da Cláudia, né? Tanto aqui como também na Band, né? Obrigada. A presença do Dr. Gabriel. Obrigado, né? professor. Obrigado, Cláudia, por esse Obrigado, momento. querido. Prazer enorme. Sempre. Tenho aprendido muito com você. E eu também. Dizer para o telespectador, nós estamos abertos a receber sugestões, pautas de programas. Também poderão ligar para o telefone 2557-2064. Eu desejo a vocês uma grande boa sorte e a todos que estão nos assistindo uma ótima boa sorte. Sejam felizes no pessoal, no profissional e vida que segue. Até a próxima sexta-feira. Bom mesmo é colégio moderno de corpo inteiro, colégio de corpo e alma. Estudar é vencer, vamos crescer, olha aí vem o dia de amanhã. Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães. Colégio de corpo e alma. Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães, Pinheiro, Guimarães. Colégio de corpo e alma. Cariocando. O que é Cariocando? É encontrar os monstros sagrados da MPB e o melhor buffet da culinária brasileira. É homenagem ao seu paladar e aos nomes que fizeram da música brasileira a melhor do mundo. E tem mais. No restaurante Cariocando você saboreia todos os dias show ao vivo, a partir das 20 horas, com todo o charme da Lapa, reunido num só lugar. No Catete, Rua Silveira Martins, 139, com estacionamento próprio e pertinho do metrô. Restaurante Cariocando, o jeito carioca de ser. Reservas 2557-3646. É muito irado, muito irado. 10. 1000. Olá a todos, eu sou a Viviane Fernandes, diretora de marketing da Nice Via Appia, e esse é o programa Entrevistando com a Nice Via Appia. O meu entrevistado de hoje é muito especial. Ele é diretor-geral no Brasil da Affinity Seguros, José Carlos Menezes. Tudo bem, Zé Carlos? Tudo bem, Vivi. É um prazer estar aqui com você. O Zé Carlos como o mercado, é um grande amigo também nosso da Nice Via Appia. Já trabalhamos juntos há muitas décadas, né? Há algum tempo já. E é um prazer e uma satisfação estar com você agora em nosso programa. Zé Carlos, fala um pouquinho, porque só para entrar com uma prévia, né? A gente começa a planejar uma viagem, não é verdade? E aí a gente fica pensando, eu preciso do que para planejar uma viagem? Eu preciso de comprar minha passagem aérea, eu preciso comprar o meu hotel, eu preciso comprar os ingressos para os parques se eu for, no caso, para Orlando ou para Califórnia. E o que é mais importante disso tudo, a gente não pode esquecer. Eu preciso ter um seguro saúde e um seguro bagagem. Para quê? Para que a sua viagem seja muito tranquila, né? Para que de fato você relaxe e aproveite nessa viagem. Fala um pouquinho sobre esse produto, que é o produto que o Zé Carlos é diretor da Affinity Seguros, que trabalha exatamente com isso.
Sem dúvida. Como você falou, o passageiro vai a uma agência de viagem e ele adquire tudo que está previsto, né? Que é como você falou, as passagens, o hotel, carro. E o que não está previsto? O imprevisto, ele tem que se precaver também. Então, o nosso produto vem a sanar esses imprevistos de viagem. E daí a gente tem vários tipos de produtos para adequar a todo tipo de viagem, seja ela negócio ou lazer. Então, o passageiro se sente tranquilo de ter uma viagem com o pacote que está previsto e o que de repente não está previsto na viagem dele, que é a aquisição do seguro viagem. Certo. Agora vamos falar das duas coisas separadamente, né? Vamos falar primeiro sobre o seguro bagagem, né? Como é que funciona isso? Porque para quem está querendo viajar agora, é importante ter um seguro bagagem, não é isso? Sem dúvida. Porque imprevistos acontecem de todas as formas, né? Nós somos inerentes a ter a poder acontecer isso conosco. Como é que funciona, por exemplo, o primeiro produto de vocês, o seguro bagagem? Na verdade, o produto é um conjunto de benefícios. Né? Então você tem a parte de saúde, odontológica e também a parte de bagagem. Né? Começando pela bagagem. A bagagem, ela vem complementar o seguro da companhia aérea. Porque toda vez que você compra uma passagem aérea, todo passageiro compra uma passagem aérea, ele já tem um seguro da companhia aérea, porque a companhia aérea toma aquela bagagem dele e entrega no final da viagem. Se ele perder a bagagem, por exemplo? Se ele perder a bagagem, ele vai se dirigir ao balcão da companhia aérea, vai detectar, né, que perdeu a bagagem, vai se encaminhar ao balcão da companhia aérea, vai preencher um documento, que é o PIR, né? Vai preencher esse documento onde está ali toda relacionada a bagagem, cor, tipo, enfim. E de posse desse documento, ele vai ligar para a nossa central de atendimento, dá essa informação, dá o número do PIR e vamos aguardar. Se a bagagem dele for localizada, a companhia aérea geralmente tem um prazo, né, para ela detectar se a bagagem foi extraviada ou não. Né? A origem, onde está essa bagagem. Não detectou, a companhia aérea vai entrar em processo de indenização a ele. Correto. Quando a companhia aérea indenizar o passageiro, nós vamos indenizar no mesmo valor que a companhia aérea indenizou, até o limite do cartão que ele adquiriu. Perfeito. Então existem várias coberturas, é isso? Sem dúvida. Nós temos hoje, entre folheto e site, 20 produtos, né? E várias derivações desses produtos, chegando até a 60 produtos. Então, cada produto desses 20 tem um limite para a indenização de bagagem extraviada. Correto. Para quem está viajando agora e está começando a entender um pouquinho esse produto que é o Affinity Seguros, né? A gente falou um pouco sobre a bagagem. A bagagem também é importante, não é isso, Zé Carlos? Desde a entrada no aeroporto, ele já está assegurado até a chegada no aeroporto. Na verdade, ele está assegurado desde o cartão, do momento que ele sai do Brasil, né? Até o momento que ele retorna ao Brasil. Ok. Tá? Então, desde a saída até a chegada, uma tranquilidade para você que está indo viajar, né? Com toda, sem se preocupar com nenhum tipo de eventualidade que possa ocorrer. Agora vamos falar um pouquinho sobre o seguro saúde, né? Aí eu estou viajando agora, né? Eu tenho um filho pequeno, ou eu tenho uma pessoa de mais idade que está viajando comigo e eu comprei um seguro viagem para mim, para viajar. Para Orlando. Eu estou indo para Orlando, para Flórida. Vamos fazer uma simulação para o público entender esse produto. Como é que ele funciona lá fora? Na verdade, dentro dessa gama de produtos que a gente tem produtos de cobertura desde $10 mil
para assistência médica Aham. até $500 mil. Nós temos produto nacional também, mais para o exterior, de 10 mil a 500 mil. Aham. Tá certo? E nós contamos com uma rede de atendimento no mundo todo. Vale a pena colocar que a partir de março o nosso produto passou a ser um seguro viagem. Então ele é um produto que é da Sompo, que é uma empresa japonesa que tem quase 130 anos no Japão. Uhum. E que a partir da regulamentação que entrou em vigor em março, agora de 2016, todo produto de assistência passou a ser seguro viagem, e por isso tem que ter uma seguradora por trás, e a Sompo escolheu a Affinity para ser o produto dela. Então nós temos toda essa gama de produtos. O passageiro vai escolher, né, o produto que ele melhor se enquadrar em termos de custo-benefício da viagem dele. Vale a pena ressaltar que o custo-benefício do nosso produto perto da viagem é assim uma coisa muito pequena, muito baixo, né, diante do que ele vai gastar na viagem. E se a gente considerar o imprevisto que ele possa vir a gastar, isso aí chega ao infinito de pequeno. Com certeza. Então, o passageiro pode escolher. A gente, às vezes, é claro que tem algumas situações, por exemplo, a Europa limitou em 30 mil euros. Né? Já tem bastante tempo essa situação da Europa. Né? Então, hoje a gente tem um produto de 30 mil euros de cobertura e 40 mil euros para a Europa. Mas a partir daí ele pode fazer um produto de 60 mil dólares, pode fazer um produto de 110 mil dólares, que a gente tem 330 mil dólares, 500 mil dólares de assistência médica. Existem essa gama de opções, Tem, né? tem Então, na todas as verdade, opções. Vocês têm essa parceria, e aí vão continuar ainda na linha de Orlando para quem está assistindo entender exatamente a importância do seguro. Se uma linha, por exemplo, credenciada de hospitais. Sem dúvida alguma. Né? E o atendimento lá é fantástico. Nós temos já... Nós trabalhamos muito com a Affinity, a Nice Viagra trabalha muito e está muito satisfeita também, né? Nesses anos todos, nós já atendemos vários passageiros da Nice Viagra. O nosso atendimento em Orlando, ele é perfeito, né? Então, agora tudo vai depender, por exemplo, a Nice ela faz uma opção de oferecer um upgrade para o passageiro. O passageiro tem a opção lá de comprar um cartão com a cobertura maior. Né? Então, ele pode escolher uma cobertura maior de assistência médica, e daí ele vai... Não que ele vá... existe discriminação no que toque ao hospital que o passageiro vai ser direcionado ou não. A rede credenciada é sempre a mesma. O limite da assistência médica que ele tem é que vai dar a cobertura ou não do evento. O que a gente pede, por exemplo, falando de cobertura para os Estados Unidos, porque a medicina nos Estados Unidos ela é muito cara. Então, a gente solicita que tenha uma cobertura maior para suprir esse custo alto da medicina americana. Até porque, né, Zé, por exemplo, é muito diferente da nossa cultura. Quando às vezes você vem numa emergência, eu estou levando meu filho numa emergência, eles veem que está com febre, aí receita o antibiótico. Lá não. Até chegar no antibiótico, o paciente tem que passar por uma série de exames, não é isso? Para que ele seja diagnosticado corretamente, para que a medicação seja exatamente aquela. Dúvida. E isso exige um custo diferente, né, do que a gente está acostumado aqui nas emergências. Ele está com febre, parece ser uma coisa viral, e eu vou te dar esse remédio, não é verdade? É diferente. Até porque eles têm uma responsabilidade muito maior. Eu já recebi, por exemplo, lá no escritório, um passageiro se identificando como médico, e ele
falou comigo, José Carlos, vocês estão sendo roubados nos Estados Unidos. Eu falei, por que, doutor? Ele falou, não, porque eu entrei no hospital, o cara me fez exame de tomografia completa, não sei o que. Eu falei, doutor, infelizmente lá é assim. É assim. Então, são essas situações, porque eles não querem, eles querem justamente evitar esse tipo de coisa. Às vezes a doença parece uma coisa e não é. Pode ser uma situação mais séria, mais grave. Enfim, e é por isso que é tão cara a medicina nos Estados Unidos. A diferença é que eles querem ter uma certeza absoluta Sem do que está acontecendo com o paciente, né? Sem nenhum risco de dúvida. Sem dúvida. A Affinity é muito tradicional, né? Vocês estão há quantos anos no mercado? A equipe gente, é muito antiga, né? Na verdade, a empresa é nova. Mas a empresa, nós surgimos em 2013, aí fizemos um plano piloto no Rio de Janeiro, né? E na verdade é uma equipe que trabalha junta há mais de 30 anos. Nós viemos de 3 empresas diferentes e chegou num determinado momento que a gente achou que a gente deveria ter uma empresa nossa. Então montamos a nossa empresa em 2013, fizemos o piloto aqui no Rio de Janeiro. E daí, a partir de 2014, fomos abrindo os escritórios. Hoje a gente tem 12 escritórios no Brasil, atendemos a mais de 20 estados e, enfim, estamos muito satisfeitos. O crescimento, aí, o mercado absorvendo o nosso produto, até porque a gente tem essa experiência de atendimento e com o mercado de turismo nesse tempo todo. E está sendo para nós extremamente gratificante e maravilhoso esse tempo que a gente tem. Uma maravilha, porque para nós como operadores também é um prazer a gente ter essa parceria de tantos anos, né? De parceria profissional e também acaba se tornando uma parceria pessoal, porque a gente cria esse laço de amizade. Então é com muito carinho que eu te recebo aqui, eu te agradeço a sua presença, volte quando quiser, a casa é sua. Sem dúvida, eu sei você quer deixar algum recadinho, o site de vocês? O nosso site é www.afindeseguro.com.br, né? Nós trabalhamos exclusivamente com o mercado de turismo, com as agências de viagem. Então o passageiro pode entrar em qualquer agência de viagem e solicitar o nosso produto, que o agente vai entrar em contato conosco se ele já não for um cliente nosso. Enfim, e comprar o cartão na agência de viagem. Maravilha, Zé. Ok, a gente está chegando ao fim desse de mais um programa. Meu nome é Viviane, do programa Entrevistando com a Nice Viápia. Até a próxima semana com grandes novidades. Um beijo. Cariocando. O que é Cariocando? É encontrar os monstros sagrados da MPB e o melhor buffet da culinária brasileira. É homenagem ao seu paladar e aos nomes que fizeram da música brasileira a melhor do mundo. E tem mais. No restaurante Cariocando você saboreia todos os dias show ao vivo, a partir das 20 horas, com todo o charme da Lapa, reunido num só lugar. No Catete, Rua Silveira Martins, 139, com estacionamento próprio e pertinho do metrô. Restaurante Cariocando, o jeito carioca de ser. Reservas 2557-3646. Bom mesmo é colégio moderno de corpo inteiro, colégio de corpo e alma. Estudar é vencer, vamos crescer, olha aí, vem
considerada e é realmente a mais famosa das ruas da cidade, né? E muito desse glamour ela adquiriu após a chegada da família real, né? Antes o Rio tinha todas as características de uma cidade colonial. O ouvidor, ela, de certa forma, ela simboliza assim, bastante o desenvolvimento e a formação do centro do Rio de Janeiro. Porque o Rio assim, ele foi fundado em 1º de março de 1565, no sopé do Morro Cara de Cão, que fica ao lado do Pão de Açúcar. E durante 2 anos houve muitas batalhas e tal, principalmente contra os indígenas, porque os franceses, a maioria, já tinham sido expulsos. Eles resolveram ocupar o Morro do Castelo, que na época se chamava Morro do Descanso, que seria uma posição melhor para se defender de algum ataque. Toda a parte em volta era formada de pântanos, de mangues, era muito difícil, não tinha como ocupar naquele momento. Mas à medida que a população ia aumentando, foi preciso abrir ruas naquele espaço todo, na várzea, né, como chamava. Obviamente ela já era muito importante, como era 1º de março, né? Após a cidade descer do Morro do Castelo, essas foram as primeiras ocupações que ocorreram. E aí a primeira rua foi até a Rua da Misericórdia, depois foi a Rua Direita, que hoje é a Rua 1º de Março. Eram ruas que ligavam o Morro do Castelo até o Morro de São Bento, onde os beneditinos construíram lá o seu mosteiro. E assim, à medida que conseguiam drenar e aterrar parte da várzea, iam surgindo novas ruas. Surgiam ruas perpendiculares dessas 2 principais, que eram a Misericórdia e a Rua Direita. E uma delas foi a Rua do Ouvidor, que era do século XVII, ela tem vários nomes. Os registros históricos dizem que essa rua é de 1574 como desvio do mar. Por que desvio do mar? Porque justamente essa rua era a única rua transversal, por acaso os historiadores consideram a rua transversal mais antiga, que fazia literalmente um desvio do mar. Porque todas as ruas antigamente, tirando as ruas do Morro do Castelo, elas iam diretamente ao mar. Ainda no século XVI, essa rua mudou para o nome para Aleixo Manuel. Por que Aleixo Manuel? Porque foi um dos primeiros moradores da rua. E por que Rua do Ouvidor? Muitas dessas ruas que hoje nós conhecemos, elas tinham um nome para cada trecho dela. E muitas vezes o nome era de acordo com um morador local. Então a Rua do Ouvidor passou a ter esse nome, acredito que por volta do século XVIII, assim, porque morou lá um ouvidor, que era uma espécie de... era um alto cargo do jurídico, do poder jurídico, da magistratura. Então era Francisco Bercoada Silveira. E aí ficou esse nome. Aonde morava o ouvidor, a população falava, naquela rua ali, é a Rua do Ouvidor. Então, por tradição oral, a rua começou a se chamar Rua do Ouvidor. Houve várias tentativas de mudança depois, mas nenhuma delas deu certo. No final do século XIX tentaram mudar também, mas o povo já tinha adotado esse nome. Até 1808, essa rua era uma rua normal. E após a chegada da família real, com a elevação da cidade à categoria de sede da corte portuguesa, né, vieram também todo esse tipo de comércio mais glamourizado, e livrarias, alfaiates, enfim. E a Rua do Ouvidor passou a sediar esse tipo de comércio mais elitista. Em 1808, Dom João VI, ele abriu os portos para o mundo. Houve um verdadeiro êxodo de franceses para cá. E aonde os franceses foram parar? Na Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor era exatamente como ela era, tem o mesmo comprimento como é hoje, 800 metros, e uma largura de 6,6 metros. Então, todos os franceses que vieram para cá se estabeleceram no Rua do Ouvidor a fim de fazer um comércio. Tá? Aí começa a história do comércio da Rua do Ouvidor. Você imagina todos os franceses vindo ao mesmo tempo para essa rua. Ela passou a ser uma rua muito importante do ponto de vista de confeitarias, de lojas de moda. Os franceses principalmente se estabeleceram lá durante muitas décadas, assim, no final do século XIX, parte de roupa, de moda mesmo em geral, de cosméticos. E a Rua do Ouvidor, ela acabou ficando muito conhecida, principalmente no século XIX, a partir do Segundo Império, do Dom Pedro II, porque foi a primeira rua a ter iluminação a gás no Rio, né, através do Barão de Mauá.
e a partir daí ela passou a ter uma vida social e cultural muito forte. Foi a primeira rua que colocou paralelepípedos, mais uma vez pela cada presença da elite. Em 1877 foi a primeira rua a receber um telefone que foi fabricado no Brasil. Em 1859 foi a primeira rua que teve a linha de bondes que levava para Botafogo, que era puxada a burro, tá? Também saía daqui. Em 1897 foi a primeira rua onde foi inaugurado o primeiro cinema de rua do Rio de Janeiro, também foi na Rua do Ouvidor. Em 1890 foi a primeira rua a receber a energia elétrica no Rio de Janeiro. Os principais jornais do Rio de Janeiro ficavam lá. Machado de Assis constantemente se refere à Rua do Ouvidor nas suas crônicas, e era um espaço realmente onde você encontrava as pessoas, né? E os políticos iam, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. O Jornal Correio da Manhã, por exemplo, foi fundado lá, depois que mudou o Jornal do Brasil, vários outros jornais. As livrarias que existiram aqui, a Garnier, a José Olímpio, várias livrarias importantíssimas que escreveram seu nome na história. A Garnier foi quem publicou os livros do Machado de Assis também. E era a Rua do Desfile, né? As pessoas desfilavam ali de tarde. Mas hoje ainda tem, esse início assim foi bem preservado, acho legal. Ali perto da Folha Seca mesmo. No final do século XIX foi uma efervescência cultural ali, né? Era muito grande o número de... Tanto que o Machado mesmo saía da repartição pública dele, que era ali perto, e sempre parava ali nos cafés, né? Era ali que você discutia as coisas e tudo, né? Via projetos, né? Era sempre no Ouvidor. E os jornais todos ali, né? Então não tinha como fugir disso. A Rua do Ouvidor tem o seu glamour registrado até os anos 1900. Um jornalista da época chamado Edmundo falava que a Rua do Ouvidor era um beco formoso, um beco luxuoso. E realmente concentrava a elite carioca, concentrava as lojas mais caras do Rio de Janeiro. Eram todas lojas importadas. Só que isso vai acabar um pouco com a inauguração da Avenida Central, hoje o que conhecemos como Rio Branco. Tá? Pereira Passos, que foi o prefeito que reorganizou todo o centro do Rio de Janeiro, ele fez obras e ele inaugurou essa obra faraônica no dia 15 de novembro de 1905. Então, todo o glamour da Rua do Ouvidor passou para a Avenida Central. Esse pedaço da rua que eu há 12 anos ocupo com a livraria Folha Seca, da 1º de março para cá, no sentido da praia, sempre foi um pedaço menos importante, se é que pode-se dizer assim, né? Nesses aspectos, porque era um pedaço mais voltado para o mercado de peixe, e também para as atividades ligadas ao porto, que da Praça 15 aqui, como sempre. De um tempo para cá, uns 20 anos para cá, essa região foi mudando muito com as transformações acontecidas, inclusive agora a perimetral já não existe mais, né? E esse pedaço da rua era composto basicamente de casas de pesca ou de produtos ligados à pesca, e isso foi mudando. Hoje essa região está com uma característica um pouco diferente, e por acaso uma das poucas livrarias da rua atualmente é nesse pedaço aqui onde eu estou ocupando. Eu tenho também a Saraiva ali no pedaço entre a 1º de março e a Rio Branco. Hoje, né, eu acho até interessante que ela tem ainda muita parte de escritórios, né, ela tem um movimento de restaurante muito grande, e no início dela ela tem um sobrado, uma parte do casario muito bem conservado. Tem a Igreja da Lapa dos Mercadores, que é uma igreja do século XVII, que foi fundada por comerciantes, né, que queriam ter a sua própria paróquia, né, seu templo religioso. E tem alguns bares assim, como os bares antigamente, que hoje, de certa forma, também agregam muita gente ligada à cultura do Rio. A rua, como era fechada, os barzinhos ficam todos com movimento na rua, do paralelepípedo, né? E tem de vez em quando rodas de samba lá, roda de chorinho. Então você vê até muitos escritores contemporâneos, muitos músicos que frequentam a rua, e de certa forma ela mantém um pouco a sua importância assim, que ela adquiriu ao longo dos séculos. Com a ida para a praia, né, o surgimento e a popularização de Copacabana, de Ipanema, naturalmente, e a ocupação da Zona Oeste também com a Barra, naturalmente isso foi ficando um pouco diferente, né? Agora parece que tem a tendência de voltar
aos empresários voltarem a ter escritório no centro e até mesmo o centro virar lugar de moradias. Vamos ver se isso acontece também. Nos dias de hoje ela continua uma rua comercial, é uma rua que reside muitas poucas pessoas, tá? Mas você tem registro de moradores aqui. Foi palco nos anos 70, nos anos 50 de protestos, tá? A Rua do Ouvidor sempre foi uma rua de concentração de protestos. E também aqui na Rua do Ouvidor a gente abriga três monumentos históricos muito importantes: a Igreja Nossa Senhora dos Mercadores, a Igreja Santa Cruz Militares, e ali na frente, na Travessa do Ouvidor, foi onde foi fundada a Academia Brasileira de Letras. Entendeu? Então, eu não diria que a Rua do Ouvidor é a rua mais importante do centro, mas com certeza é uma das ruas históricas mais importantes que influenciaram muito na cultura que conhecemos do Rio hoje. Quero bate-papo na esquina, eu quero o Rio Antigo com crianças na calçada, brincando. A Rua do Ouvidor, ela é cercada de fofocas. Né? Nós, historiadores, agregamos uma fofoca histórica. Duas fofocas interessantes foi uma, desde 1829 a rua era inteiramente só para pedestres. Né? Só que uma certa vez o nosso imperador Dom Pedro II tentou entrar na rua com carroça. Tá? Só que a carroça dele foi barrada por um guarda. E o guarda falou: não pode entrar carroça aqui. O cocheiro falou: essa é a carroça do nosso imperador Dom Pedro II. Ele poderia ser o Papa que não vai entrar aqui. Foi um momento de risada, mas o guarda foi preso, mas o imperador também não passou. E talvez a fofoca mais famosa de todas seja o pai dele, o imperador Dom Pedro I. Como muitos sabem, Dom Pedro I era muito namorador. Seu primeiro filho foi com 16 anos de idade, o seu último com 30. Ele só teve 30 filhos. Aonde entra Dom Pedro na Rua do Ouvidor? Como eu falei, a Rua do Ouvidor era cheia de francesas. Todas as falconistas eram francesas lindas. Dom Pedro I, garanhão que era, teve 2 amantes na Rua do Ouvidor. Inclusive, ele adorava frequentar essa rua, não só por causa das lojas, mas ele adorava a rua por causa das francesas. Inclusive, teve 2 filhos com cada amante francesa. Tá? E foi nessa rua que ele começou também um romance com uma freira, que também se originou no filho dele. Que pego no meu rádio uma novela, depois eu vou lá, faço um lanche no Capela, mais tarde eu e ela. O projeto Já Amigos vem resgatar um dos mandamentos já esquecido por muitos, o de amar ao próximo. Um grupo de pessoas se reúne no centro do Rio de Janeiro para levar alimento, roupas, objetos de higiene pessoal, uma palavra amiga para os moradores de rua. Quantas e quantas vezes antes de eu fazer esse trabalho eu passei aqui pelo centro, tinha algum irmão em situação de rua e eu simplesmente virei o rosto. Por medo ou por preconceito, talvez. Muitas vezes a gente vem para cá querendo levar um pouco de conforto para eles, mas eles que dão conforto para nós. Por um simples abraço que a gente dá para eles, já é uma coisa, assim, um presente muito valioso. O grupo já é reconhecido por quem depende dessa ajuda. O que eles necessitam vai além do pão. Precisam se sentir parte integrante de uma sociedade. Tem muitas pessoas que passam, vê, sabe, às vezes discrimina, às vezes até ajuda, sabe, mas naquele olhar assim de estar nessa vida assim porque quer. São vários os motivos que levam essas pessoas a fazerem das ruas sua moradia. O abandono da cidade natal em busca de emprego, o vício em álcool, drogas ou até mesmo jogos que fazem com que a pessoa perca o controle da própria vida. Trabalhei nas melhores casas aqui dentro do Rio de Janeiro e hoje em dia estou, como se diz, estou na... Segundo o censo do IBGE de 2012, há no Brasil cerca de 192 milhões de habitantes. Entre 0,6% a 1% é morador de rua, ou seja, quase 2 milhões de pessoas em território brasileiro.
Alexandre Balbino sabe muito bem o valor desse gesto. Para ele, que já foi morador de rua e hoje é vendedor ambulante, palavras não são suficientes para expressar tamanha gratidão. A importância para mim foi grandiosa, né? Foi um pontapé inicial para que eu começasse a minha autoestima melhorar, as coisas começarem a acontecer, eu começar a vender, começar a trabalhar, me sentir útil de novo. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha ouviu cerca de 2.000 pessoas em 135 municípios e revelou que apenas 3 em cada 10 brasileiros já realizaram alguma ação voluntária. Às vezes a gente faz umas boas ações, né? A gente doa algumas coisas aí para as instituições. Eu nunca parei para pensar nisso, mas eu acho, não sei, às vezes, né, a gente para e pensa no outro, assim, mas acho que é muito difícil. A psicóloga e doutoranda em Psicologia de Comunidade, Silvia Carvalho, ressalta os benefícios que traz ao ser humano ajudar ao próximo. Muitas pessoas vão ser voluntários acreditando que vão ajudar o outro, né, que vão de uma ideia de carência, de que você tem que doar para alguém que não tem. Mas quando você começa a trabalhar, você descobre que aquelas pessoas que aparentemente não têm o que te dar de volta são as pessoas mais importantes no seu percurso. O sucesso da Cinelândia marcou um momento de mudanças na vida cultural carioca, quando a cidade capital do país tornava-se cada vez mais cosmopolita. Os cinemas surgiram como uma opção às atrações dos teatros. A Cinelândia tomou da Praça Tiradentes o posto de principal área cultural do centro da cidade. O que pouca gente sabe é que a Cinelândia se chama oficialmente Praça Floriano, em homenagem ao Marechal, ex-presidente do Brasil. Mas hoje o que mais preocupa é que o nome Cinelândia também parece ter perdido sentido. No momento, o Odeon é o único cinema no local. A maioria das salas migraram para os shoppings, mas a programação dos cinemas de rua e dos shoppings são diferentes. Cinema de rua, para mim, é mais quando a pessoa ela quer assistir o filme, ela quer entender o filme, ela quer criticar o filme. Geralmente é mais buscado por esse tipo de pessoa. Quando as pessoas vão no cinema de multiplex ou no shopping, muitas vezes elas estão ali para passar um tempo entre uma compra e outra, ou estão esperando alguém. Então eles vão ali, às vezes, sem saber o filme que vão assistir. O Cine Odeon abriu as suas portas no ano de 1926, no auge dos cinemas na Cinelândia. Em junho de 2014, anunciou que fecharia suas portas por tempo indeterminado por falta de manutenção dos edifícios. Segundo a nova diretora do Cine Odeon, Daniela Pfeiffer, o cinema passou por uma grande reforma. A projeção agora é completamente digital, houve uma melhora no som e na tela, e as poltronas também foram reformadas. Mas as mudanças não foram só físicas, também foram culturais. Agora a gente trabalha com o conceito de multiprogramação, tudo isso veio nessa nova gestão e no novo formato de centro cultural. Antigamente ele era só cinema e agora a ideia é receber também exposições, apresentações musicais e outros tipos de programação. O público mais antigo do Cine Odeon aprovou as mudanças. Seu Enamires, que é fã de cinema e já assistiu a mais de 30 mil filmes, elogiou a restauração. Melhorou muita coisa, só a reforma aqui. Bom mesmo é colégio
Cariocando. O que é Cariocando? É encontrar os monstros sagrados da MPB e o melhor buffet da culinária brasileira. É homenagem ao seu paladar e aos nomes que fizeram da música brasileira a melhor do mundo. E tem mais. No restaurante Cariocando você saboreia todos os dias show ao vivo, a partir das 20 horas, com todo o charme da Lapa, reunido num só lugar, no Catete, Rua Silveira Martins, 139, com estacionamento próprio e pertinho do metrô. Restaurante Cariocando, o jeito carioca de ser. Reservas 2557-3646.